noite, pessoal. Graças e paz. Vai. Sequência. Eu liguei o celular. Boa noite, graça e paz, pessoal. Tudo certo? Boa quarta-feira para todos aí que vão nos acompanhar nessa live. Que Deus abençoe a cada um de vocês. E hoje nós estamos aí em trio, né? Uma forma para a gente discutir um assunto aí. Vamos precisar de 3 pessoas para discutir esse assunto, que é esse desafio hoje das redes sociais, a nossa juventude. Então a gente vai estar falando aí um pouco desse desafio das redes sociais e a evangelização. Nós estamos vivendo, né, um mês missionário e a nossa igreja, ela é muito, a gente vê assim, essa maternidade mesmo, né, esse cuidado que a igreja tem, de mês em mês, ela está nos levando a mergulhar em um tema, né, e hoje nesse tema hoje não, né, ao longo do mês, dessa questão da missionariedade, né, e também voltado para o jovem, para as redes sociais. Hoje tudo envolve, né, as redes sociais, principalmente nesse período de pandemia, né? Com certeza. Então também devemos usar as redes sociais como um meio de evangelização. É algo que é muito fácil, está muito acessível para todo mundo, né? Para todas as idades e que envolve muitas pessoas. Mas a questão é que a gente conversa muito como isso tem envolvido as pessoas, né? Tem atraído a quê? Que sentido tem tudo isso? E como pode ser usado constantemente de uma forma saudável, né? De um jeito que contribua com as pessoas, com a sociedade, enfim. E a comunidade Alicerce, gente, também vive o desafio hoje de estar nas redes sociais, né? E é por isso que nós estamos aí, como comunidade, nos adequando a essa nova evangelização através das redes sociais. Nós que estávamos aí dentro das escolas, junto com a juventude, com a Fundação Casa, junto com os meninos, fazendo nossos terços, né, nas casas das pessoas. Inclusive, quantas pessoas hoje pedem, né, quando volta a fazer a oração em casa, vem até aqui em casa fazer as orações novamente. Então as pessoas estão ansiosas aí também para essas visitas que a comunidade sempre realizou. Então, gente, com essa pandemia nós somos, né, desafiados por Deus, né, a usar da criatividade, principalmente daquilo que o Espírito Santo nos dá como direção, né, e ir adiante. E nós estamos aqui para realizar essa missão dada por Deus através das redes sociais. Foi um meio, né, que nós encontramos de estar próximo de você. A gente sempre fala isso, né? Nossa missão não era muito essa questão das redes sociais, a gente não utilizava. Sim, claro que a gente sempre postou, né? Vídeo dos nossos teatros, as fotos das escolas, das nossas missões, mas agora de uma forma muito mais íntima, vamos falar assim, como né? informação e não nessa comunicação mesmo, né? E hoje nós estamos aqui mais uma vez para comunicarmos, para anunciarmos essa alegria de ser de Deus. Então, pessoal do Facebook, a gente já deixa o convite para você. Vai lá compartilhar, abre sua sala de vídeo lá, compartilhe esse vídeo para que também outras pessoas aí possam estar acompanhando essa live, que é muito interessante, desafiadora falar desse assunto, relacionar isso à igreja, né? Vamos aí tocar em pontos aí que andamos nos limites aí dessa tradição, dessa coisa que nós guardamos com nós, com cada um de nós. E vamos nessa. Pessoal do Instagram, manda aí o direct aí para os seus amigos, já compartilhe, convida as outras pessoas para a gente, vamos dar início agora com a nossa oração. Acho que tá tudo certo, né? Eu não enxergo mesmo com o óculos eu não enxergar, mas acho que tá tudo bem, né? Tá o tudo pessoal certo, dá um pessoal. joinha nos comentários, eu não enxergo, mas vocês enxergam bem, né? Sim. Tá certo, Por tá enquanto legal. o pessoal ainda não. O pessoal tá entrando aí, mas mandem aí, né, um ok só pra gente saber se a imagem tá boa, se o som tá bom. Enquanto isso a gente vai iniciando. Mas eu acredito que esteja tudo certo, porque o pessoal tá entrando normalmente. Beleza, galera, não deixa de colocar seu comentário, meu. Participa da live com a gente, coloca aí o que você acha, o que você pensa, quais são os seus desafios. Participe dessa live, não tenha medo de deixar seu comentário, a gente vai ler, a gente coloca aqui para todas as pessoas. Interessante, né? Você que é mãe, você que é pai, coloque aí, né, as dificuldades do seu filho, que está sempre aí no celular. Você hoje enquanto educador, professor, diretor, ou seja, todas as pessoas que estão envolvidas, né, com a vida do jovem, também conosco mesmo, né? Porque as redes sociais, além de ser uma utilização no trabalho, como um instrumento de ferramenta do serviço,
Do dia a pessoal, né? dia. Do dia a dia. Então, Andião, vamos rezar? Vamos pedir então para que o Espírito Santo nos guie nessa live. Você aí da sua casa, você que está sentado no sofá, acabou de chegar do serviço, ou você que está aí, não sei a forma que você se encontra. Mas nesse momento, através dessa live, é uma grande possibilidade que Deus abre para você fazer esse encontro pessoal com Ele. Então aproveite desse momento e que a ação do Espírito Santo, para aquelas pessoas que também irão assistir depois, possa tocar profundamente todos os corações. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos certamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Pedindo também a intercessão de Nossa Senhora, nossa Mãe. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Madre Teresa e São João Bosco, Rogai por nós. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, pessoal. Então, para a gente poder falar agora, né, partilhar sobre a evangelização, as redes sociais e, claro, a juventude. A gente, enquanto ia preparando, né, esse tema que é tão falado, esse tema hoje que está em alto aí, né, para todo mundo, eu me lembrei do Evangelho, na qual eu gostaria de ler, né, para a gente poder partilhar. A palavra de hoje, então, está no Evangelho de São João, capítulo 17, do 14 ao 18. Então, o Evangelho de São João, capítulo 17, do 14 ao 18. Você aí que tem sua Bíblia em casa, né, depois quiser estar pegando para estar lendo e fazendo essa reflexão também. Diz assim: porque eles não são do mundo, como eu também não sou do mundo. Eu não rogo que os tires do mundo, mas que os guarde do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou do mundo. Consagra-os pela verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviastes ao mundo, eu também os enviei ao mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pessoal, para a gente poder sintonizar, esse evangelho, no capítulo 17 de São João, Jesus, ele está despedindo dos seus apóstolos, dos 12, né? Aliás, dos 11, porque aqui Judas já não fazia mais parte. Mas nesse momento, Jesus, ele se retira para orar, para rezar. E eu confesso para vocês que esse capítulo 17 é um dos que eu mais gosto. Porque assim, de saber que Jesus rezou por cada um de nós também. Essa é a oração que Jesus fazia pelos discípulos, pelos apóstolos e por toda a humanidade. Portanto, nós todos, você aí que está nos assistindo, você também já estava incluso dentro dessa oração. Jesus rezou por você. O que Jesus está falando para Deus aqui? Que ele reza porque ele já não estaria mais no mundo, porque ele já havia completado a sua missão. Ele estaria voltando para o Pai. Mas nós estaríamos neste mundo aqui. Neste mundo, com tudo aquilo que a gente vê, com as coisas boas e com as coisas ruins. Claro que Deus, ao criar o mundo, criou tudo bom. A gente vai ver em Gênesis, né? Tudo que Deus criou era bom. No entanto, a partir da liberdade, a partir das nossas escolhas, muitas coisas ruins vão acontecendo. E hoje a gente faz parte desse mundo aqui, dessa realidade, com muitos problemas, com muitas tribulações, com dor, com sofrimento, mas também com muitas vitórias e com muitas coisas boas. E Jesus já não mentiu para nós, não disse que seria tudo fácil. E é exatamente por saber das dificuldades que nós, enquanto seres humanos, passaríamos neste mundo, é que ele reza a Deus por cada um de nós. Eu acho muito interessante que ele reza falando assim, ó: eu não peço, Pai, para que tire eles deste mundo, mas eu peço para que guarde eles do maligno, né? Para que guarde eles da ação do mal. Então
Então Deus sabia que, e assim como o Pai me enviou no mundo, Jesus fala, assim como o Senhor me enviou no mundo, eu envio eles também. Então eu, você, todos nós, nascemos de Deus. Nós viemos de Deus. E Deus nos colocou neste mundo com uma missão. E a partir dessa missão, Deus reza para que a gente não se disperse. E falando um pouco agora assim dessa questão da juventude, né, que a gente tem estado muito próximo deles, mesmo não estando na escola, já são anos, né, Ângela, evangelizando, estando com jovens, e eu queria que vocês me ajudassem agora a gente entender um pouco, Karina, a partir do Evangelho, como que o jovem ele pode encontrar Cristo nessa realidade do mundo, estando inserido, né, neste mundo, para que ele não se desvie, para que ele consiga não se livrar mesmo dessas coisas do mal, né? A primeira coisa que eu lembro quando eu ouço isso é justamente que o jovem precisa encontrar a sua verdade. E como isso, né? Que verdade é essa, né? Que necessidade é essa de uma verdade? É justamente se a gente for olhar para toda a realidade jovem, não só para os adolescentes, né? Mas para a juventude aí de 20 e poucos anos, para a vida adulta. A juventude está se estendendo, né, gente? Para todos aqueles que querem respostas sobre alguma coisa, a gente percebe que é um desafio atrás do outro. De sempre querer preencher algo que está faltando. De sempre olhar para a realidade e às vezes não conseguir se encaixar, às vezes sentir medo, ou de olhar para dentro da própria realidade íntima, que é a família, que deveria ser um porto seguro e às vezes não é, e de não conseguir encontrar um lugar no mundo. E aí fica se sentindo desestabilizado, fica se sentindo que tem que se adaptar a algo ou a alguém. Mas a resposta para esse vazio e para todas essas perguntas é a verdade desse querer de Deus por nós. Quando você fala, né, que Deus nos quis, Deus nos criou. E aí Ele nos cria por seu amor, por um grande amor e com uma missão específica para cada um. E quando a gente reconhece esse amor, a gente começa a se encontrar. E para que isso seja completo, a gente precisa olhar para o Cristo. Porque Ele também foi filho e Ele veio ao mundo por um querer de Deus, por esse amor de Deus. E todos os desafios que Ele passou foi sempre confiando nessa verdade de quem Ele era, da missão que Ele tinha e do amor que Deus tinha por Ele. Então, quando hoje ainda, em toda essa realidade totalmente diferente dos tempos do Cristo, para nós encontrarmos Ele, é justamente procurar em nós uma capacidade muitas vezes escondida, mas que revela essa força maior do que nós conhecemos, mas que revela esse dom de Deus em nós, esse querer de Deus e essa verdade de que nós somos amados e temos um lugar no mundo. Exatamente. E eu sempre ouço, Ângelo, você falando, né? Sempre falava na escola, conversava com jovens, esse não ter medo de ser de Deus, não ter medo de assumir essa verdade na nossa vida que a Karina colocava, né? A gente tem um encontro pessoal com Deus, que muitas vezes a gente fica como ter esse encontro, né? Mas a partir do Cristo a gente vê que é possível. A gente encontra esse amor, mas como não ter medo de assumir esse amor, de assumir essa verdade na nossa vida? Olha, quando eu olho assim a realidade jovem, cara, eu vejo assim, hoje, a realidade ela mudou porque a palavra verdade é uma palavra muito confusa. Porque nós falamos no nosso entendimento assim, a verdade, nós que somos da igreja, nós sabemos que a verdade é Cristo. Mas hoje, a expansão hoje, através das redes sociais, as pessoas ficaram perdidas em relação à verdade. E até mudei um pouco esse conceito de medo. Eu vejo assim, o jovem não tem medo de ser de Deus, ele na verdade ainda não sabe que Deus é a verdade. Por quê? A rede social, ela abriu esse campo. Eu vejo assim, ela abriu essa dimensão de tantas opiniões, de tantas ideias que é lançada. E que o jovem, né, a geração que já não é tanta nossa, que foi criado no olhar, que foi criado no falar, que foi criado justamente a proximidade. Então, a gente era próximo da verdade que o outro nos transmitia, que o pai transmitia, que a mãe transmitia. Hoje, o jovem já nasce diante da tela do celular.
E para descobrir qual é a verdade. Então eu vejo assim, que é muito mais uma confusão que as pessoas vivem. E diante dessa confusão, aí está o grande desafio da evangelização, sabe? Veja assim, a gente tem uma missão muito desafiadora. Eu tenho certeza que também você tem filho, né? A Lu entrou aí, tem filhos adolescentes, né, Lu? Sabe desses desafios? Qual é a verdade? Sendo que as redes sociais apresentam tantas coisas para os nossos jovens. E quando ele olha para tudo aquilo lá, a rede social se tornou essa verdade. Se tornou uma formadora de opinião, né? Uma formadora de Hoje opinião. nós vamos buscar as nossas opiniões, e eu não falo assim só o jovem, eu digo para nós também, né? Por exemplo, as lives, tudo que a gente vai fazer hoje, a gente vai pesquisar, a gente vai se orientar, mas por isso que é importante, gente, a gente fazer essa experiência com Cristo, de saber quem de fato eu sou, de fazer essa descoberta do amor de Deus por mim, desse querer de Deus por mim, para que eu esteja neste mundo, para que eu esteja dentro do mundo virtual também, mas para que eu saiba a minha realidade. Existe um mundo aí, ó, além dessas telas, né, do celular, mas isso aí é o virtual. E a minha vida real, né? E o meu ser, o meu coração, os meus sentimentos, aquilo que realmente eu sou. Então, isso é o mais importante, a gente fazer essa descoberta de quem eu sou na minha realidade, para que eu não me deixe ser tão influenciada para viver uma vida que não faz parte daquilo que eu sou. Tomar esses cuidados com as redes sociais. Mas eu vejo assim que é possível. Até foi muito falado, inclusive passou até uma reportagem, me parece, domingo no Fantástico, né? Falando sobre a vida do querido Beato Carlo Acutis. Se você não conhece, né, eu convido você a usar aí das suas redes sociais, da sua internet, para fazer uma pesquisa sobre esse jovem. Que foi um jovem que descobriu esse amor de Deus e que desde, gente, dos 4, 5 anos, ele já tinha um amor assim por Jesus. Inclusive, ele fez a primeira Eucaristia dele aos 8 anos. E ele era um jovem normal, que ia para a escola, que ajudava os amigos, que jogava bola, mas ele nunca deixou a sua verdade. Ele sempre falou de Jesus para as pessoas, ele falava no futebol, ele falava na escola, e ele, assim, atraía as pessoas para a igreja. Inclusive, até, ele é um jovem da Itália, e era um jovem que tinha uma família rica, né, de posses, assim. Então, eles tinham algumas pessoas que trabalhavam para ele, e até o motorista acaba se convertendo ao catolicismo por ver a alegria dele. Assim, nós não temos justificativa para dizer que não dá, né? Diante dessa realidade desse jovem. Nós hoje assumimos essa realidade, falando assim, dá para ser santo, né? Não, e de falar assim, né, João, eu sou muito jovem ainda, mas gente, ele era um jovem também, uma criança, que conseguiu atrair as pessoas para a igreja. Mas, aos 15 anos, ele teve uma leucemia e ele acabou falecendo. Gente, diz que foram 3 dias internado. E nesses 3 dias internados, as enfermeiras ficavam assim, deslumbradas mesmo com a fisionomia de quem estava prestes a morrer, mas de que não estava se deixando levar pela tristeza. Sim, só um minuto, só vou dar uma acertada aqui na Karina. Tá bom, Karina, vem um pouquinho mais pra cá. Acho que agora deu. E é interessante, gente, porque tem uma frase aqui que eu quero trazer para nós, né? Como um incentivo mesmo. Para você jovem, você pai, você mãe, independente da idade que você tem, eu quero dizer que dá tempo de você fazer essa descoberta da sua verdade e de você não se deixar influenciar por tudo e por qualquer coisa. Porque existe um caminho para você, existe uma missão específica. E o Carlo Acutis dizia assim: tristeza é um olhar voltado para si mesmo. Felicidade é o olhar voltado para o céu. Então, um jovem de 15 anos que morreu com dores insuportáveis de leucemia, ele conseguiu ter uma morte tranquila, serena, porque ele descobriu esse olhar da eternidade. E ele dizia, eu não tenho medo da morte porque eu correspondi à minha missão. Ele foi um jovem que tinha posses, né, como eu falei, de uma boa economia. Então ele dava as coisas para os mendigos, ele fazia caridade, ele dava atenção para todas as pessoas. Era um jovem normal, comum, andava no meio, justamente o evangelho, né? Estava no mundo, estava na realidade, mas não se deixou corromper pelas coisas ruins. Mas manteve firme a sua fé, né? E falando um pouco desse olhar, como que você vê, Karina, esse olhar direcionado para as coisas de Deus?
Acho muito importante dizer assim, quando ele diz assim, tristeza é o olhar voltado só para nós, porque é um olhar limitado. Se nós olharmos só para as nossas capacidades, sem esse olhar para o céu, né? Como a Bruna dizia, sem esse olhar para a eternidade, que coloca Deus na nossa vida e deixa com que Ele vai nos conduzindo. Mas ainda mais importante, várias vezes, quando a Bruna ia citando o Evangelho, falando que nós não somos desse mundo, eu também ia lembrando de quando a palavra nos diz, não vos conformeis com este mundo. Porque quando fala do olhar, eu me lembrava muito assim que muitas vezes também nós voltamos o nosso olhar para o externo. Nós perdemos toda a direção daquilo que nós descobrimos no nosso interior, onde está Deus, né? Nesse relacionamento com Deus. E o externo, ele vai nos moldando. Só que na verdade ele vai, né, nos desfigurando, né? Nós achamos que estamos sendo moldados, que estamos ganhando personalidade, que estamos nos tornando alguém, mas a gente vai muitas vezes mudando aquilo que era para ser. Quando a gente fala dessa verdade que precisa ser descoberta e que é muito distorcida hoje em dia, eu olho para a realidade e lembro até mesmo da minha realidade, de uma confusão, sim, mas depois do encontro com Cristo, as coisas do mundo não me convenciam, era muito pouco e eu não conseguia me conformar. Mas ao mesmo tempo, do meu lado, os meus amigos, eu percebia que eles se conformavam muito fácil por não fazer essa experiência e do olhar ser cada vez mais externo e só de absorver as coisas e de não se sentir capaz de oferecer alguma coisa, que era o que o Carlo se sentia capaz justamente por essa intimidade com Deus, e então ele estava sempre querendo se doar, porque ele já tinha sido completamente preenchido. Ele não buscava coisas, não buscava se preencher do que era externo, mas ele buscava levar alegria, levar beleza, levar aquilo que o outro precisava. E muitas vezes é desafiador justamente por esse olhar que nós temos assim de precisar de algo externo e não ficar satisfeitos nunca, quando nós precisamos ajudar o mundo a ser transformado por aquilo que nós somos, por ter sido colocado nele para essa missão, né? E lembrando, gente, que na época do Carlo, ele morreu em 2006. Recente, é recente, né? E ele está sendo esse processo de beatificação, para quem não é um pouco católico, né? Eu vou explicar um pouquinho, né? Ele morreu em 2006, e aí existia um menino aqui do Brasil que tinha uma doença. E ele foi na missa, era uma doença incurável, né? Era uma doença no estômago, né? Ele vomitava muito, era muito fraco, e os médicos já falaram que não tinham o que fazer. E essa família foi à missa. Quando eles chegaram na igreja, lá no sul, o padre falou do Carlo Acutis. E o padre perguntou assim para essa criança o que ele queria. E ele falou assim, eu quero a minha cura. E aí o padre deu uma relíquia do Carlo Acutis, né? E pediu para que ele rezasse. E esse menino foi curado. Ele recebeu o milagre da cura dele. Então aí foi domingo agora ou sábado? Foi sábado, né? Às 11h30 da manhã, no horário aqui do Brasil. Ele foi beatificado. E aí ele está nesse processo para se tornar um santo. Então nós vamos ter um santo jovem, que São João Paulo II falava, né? Eu quero santos de calça jeans e tênis, né? Inclusive, ele tá lá, né? A imagem do corpo dele com tênis da Nike, com calça jeans, né? Então, um santo jovem de calça jeans dos nossos tempos. E, Ângelo, ele usava a internet. Até eu vi o Padre Paulo Ricardo falava assim, vai ser o primeiro santo youtuber. Porque ele usava a internet para fazer vídeos, né, sobre os sacramentos, sobre a igreja. Então, para a gente ver assim, que é possível usar as redes sociais, é possível a gente viver a nossa juventude em Deus, buscando este olhar. Eu vejo assim, como que é providencial a igreja, né, nesse sentido. Porque até então, nós ainda não tínhamos um referencial jovem, tão palpável assim. Então, quando a gente olhou e falar de santo, sempre foi um olhar muito distante, intocável para nós. Então, tudo a questão de santidade, a nossa mente já sempre leva a São Francisco de Assis, sempre leva tantos santos da igreja,
que viveram realidades muito diferentes do que as nossas, ou por uma congregação, ou por um serviço, né, uma comunidade, tantos outros, mas a gente não tinha visto ainda alguém da vida cotidiana, né? Tão atual, né? Tão atual, eu fico assim, fascinado, porque antes disso o Papa já tinha escrito uma carta sobre a santidade, né? Falando que ele tinha já esse olhar para a santidade cotidiana da vida. E olhar para esse jovem, olhar para a realidade jovem, e olhar que, diante de tantos desafios, ele sabia que ele poderia fazer algo diferente, e ele usou os meios atuais para fazer algo diferente. Eu vejo que o que falta para nós hoje é ser ousado na fé, é não ter medo daquilo que está à disposição, né, desse mundo de hoje para evangelizar. Eu até via um pastor falando, ele falou assim, é até forte o que ele falou, mas mexeu comigo. Ele falou assim, nós nunca vivemos uma geração tão fraca de cristãos, porque todas as gerações foram escassas, né? As pessoas corriam risco, e hoje com tantos recursos, a gente vê tão poucos cristãos usando as redes sociais, usando os meios de comunicação, usando o seu Facebook, usando o seu Instagram, usando as suas ferramentas, né, das redes sociais para divulgar a fé. A gente vê as pessoas divulgando tantas coisas. A gente vê as pessoas na praia, a gente vê as pessoas comendo, a gente vê pessoas fazendo tantas coisas que é legal. Mas poucos são as pessoas que também, no meio de tantas divulgações, propagam a sua fé. Hoje eu estive na praia, mas eu participei da missa de manhã em Ubatuba, né? É poucas pessoas. Hoje eu estou aqui, né, no parque, sei lá, mas ontem eu cumpri com aquilo que Deus me deu, que foi a Santa Missa, para hoje eu viver e encontrar um sentido real para tudo isso. Eu vejo falta um pouco disso de cada um de nós. E o Carlos, né, Carlo Acutis, fez muito isso, né? Ele vivenciou muito isso, ele conseguiu ligar, né, muito essas duas realidades. De perceber essa necessidade tanto dele, primeiro, e depois da humanidade, assim, de perceber que todo mundo precisa do céu, né? Ele era muito convicto no que ele falava, muito verdadeiro, e assim, de perceber o quanto as coisas estão bombando, né? A internet de tantas coisas, então, de colocar aquilo que ele tinha a oferecer na internet com coragem. Eu gosto da palavra coragem quando fala, né? Dessa ação do coração, porque muitas vezes a gente vive a nossa experiência, mas deixa guardada, não coloca em ação aquilo que está no nosso coração, né? Aquilo que a gente está vivendo. E olha que o Papa São João Paulo II, gente, ele fez uma carta para todos os comunicadores. Então, olha aí, ó, vamos lá, todos nós somos comunicadores. E uma das cartas, assim, um dos trechos, né, da carta, ele dizia assim: os católicos não deveriam ter medo de abrir as portas para a comunicação social. Não deveriam ter medo de abrir as portas da comunicação social a Cristo, de tal forma que a boa nova possa ser ouvida sobre todos os telhados do mundo. Porque assim, a gente sabe que as redes sociais, ela é muito ampla, né? Então a gente está falando aqui em Pindamonhangaba, mas a gente não sabe aonde vai chegar, quem vai ouvir isso daí. Então o Papa encoraja que todos os cristãos, de fato, comuniquem Jesus Cristo, comuniquem a alegria do Evangelho, que a gente não tenha medo de revelar e de anunciar. Usamos as nossas redes sociais para infinitas coisas, né? Tem muitas coisas que podem ser anunciadas, podem ser feitas, mas também para anunciar a nossa fé. E Carlo Acutis fazia isso. E veja, no tempo dele, 2005, 2006, a internet ainda não era essa rede que nós temos hoje, né? Estava iniciando. Mas ainda assim, com o recurso daquela época, ele fazia muitos vídeos, porque ele falava assim, por que os estádios de futebol têm filas para entrar? E as pessoas não se incomodam de ficar, sei lá, 3, 4 horas na fila? Por que os shows, as pessoas às vezes passam meses ali esperando, né? Para ficar na fila, enfrenta sol, enfrenta chuva, enfrenta tudo para estar no show. Mas as pessoas não aguentam, não fazem fila para ir, por exemplo, se confessar, não fazem fila para ir à Santa Missa. Então ele falou assim, ele sentiu essa necessidade de fazer algo para que as pessoas pudessem voltar a ter gosto da Santa Missa, da Eucaristia. Então ele começou a fazer esses
Maria. Então, assim, é muito interessante ele ter ouvido, né, esse anúncio dos papas, ele ia pesquisando o que os papas falavam sobre a evangelização através dos meios de comunicação e conseguiu colocar em prática. Eu vejo assim, tá muito relacionado àquilo que a Karina falou, sabe? Daquilo que sai de dentro e não aquilo que a gente só absorve. Hoje a rede social, ela tá muito ligada àquilo que a gente só absorve, né? Os fake news da vida. Nós viramos o centro a gente concentra tudo aquilo que é nos colocado, né? Independente da informação, mas a gente olha, a gente não tem como fugir disso, né? A gente dá uma espiadinha, né? Queira ou não queira, influencia. Sendo verdade ou não, influencia. E eu vejo assim que a grande dificuldade de cada um de nós, e eu fiz até esse questionamento uma vez na escola para o jovem, eu falei, talvez a rede social seja a verdade, e o que ele vive é mentira. Porque muitos de nós, cristãos, agora eu quero falar para você, cristão, eu quero falar para a gente, comunidade, para todos nós. Muitas das vezes, o que a gente faz na igreja não é aquilo que está no coração. O que a gente vai na missa, muitas vezes, não é o que está no nosso coração, não é o desejo. E muitas vezes o que revela de fato o nosso desejo é o que a gente coloca como imagem. Eu estou na missa, hoje eu estou em casa, mas eu queria, na verdade, é não estar na missa, estar com meus amigos em determinado lugar, é fazendo isso, fazendo aquilo, e muitas vezes, eu creio assim, sabe? A rede social revelou isso, né? Porque se a gente vivenciasse essa experiência que Cristo falou, desse amor de Cristo, a gente ia ter uma sede de manifestar isso através das redes sociais. Tudo que nós iríamos postar teria que ter uma ligação dessa alegria que vem da ação de Deus, dessa possibilidade dessa morte de Cristo na cruz para nos dar a salvação, para nos trazer essa verdadeira felicidade, assim. E eu vejo assim, a rede social revelou muito isso. Revelou nos desmascarou, eu vejo assim, sabe? Quem nós somos de fato? Aquilo que eu converso com você pessoalmente ou aquilo que eu coloco nas redes sociais? Acontece muito assim, a gente conversava faz pouco tempo de quantas redes sociais vão surgindo muito rápido, né? Quantos meios de comunicar em vídeo de tantos segundos. E a gente até se perde, né? O que é challenge, o que é real. A gente vai conhecendo cada vez mais e usa-se muito assim a expressão criar conteúdo. O que é muito legal, porque mostra a criatividade do ser humano, mostra essa inteligência, mas às vezes é fácil criar um conteúdo do que eu revelar algo, uma experiência verdadeira, assim, essa experiência do simples, do cotidiano. E se a gente for olhar para Jesus, seria mais fácil só comunicar o conteúdo, mas ele viveu na carne, ele colocou a mão nas pessoas, ele curou, ele foi até a cruz. Ele não só comunicou, não só criou conteúdos, a gente precisa mergulhar nessa profundidade, né? E é até interessante, gente, porque a gente tem esse documento na igreja, ó, Cristo vivo. A gente já citou ele em alguns momentos e ele é próprio para você jovem, né? Para nós jovens, para todas as pessoas, para você adulto também, viu? É muito importante tudo isso que o Papa nos diz. Todos os de coração jovem. Para todos aqueles que querem ter um coração jovem, alegre, criativo e de esperança. Enfim, ele dedica um capítulo falando aqui do ambiente digital. Eu não vou ler inteiro, né, porque é grande, mas só assim, ele fala que, é muito interessante, porque ele fala assim, que hoje o ambiente digital, ele caracteriza o mundo contemporâneo. Tudo é digitalizado, né? E não se trata só de usar como um instrumento, mas faz parte do nosso dia a dia. A ponto, ele até compara, as redes sociais hoje é uma praça onde o jovem se conecta, onde o jovem revela quem ele é, onde o jovem se relaciona, onde o jovem faz amizades, onde o jovem se expressa, né? A gente vê que as redes sociais, inclusive na escola, eles falavam isso, né? Que eles gostam de usar as redes sociais como uma manifestação dos seus sentimentos, né? Ou negativa. Exato. Mas também o Papa relata esse desafio. E ele fala assim: a vida nova e transbordante dos jovens que impele a buscar a afirmação da própria personalidade. Então a gente sabe disso, que o jovem, ele busca afirmar quem ele é. Que o jovem, ele tem sede de descobrir o seu lugar no mundo. Ele tem sede de descobrir
descobrir para que ele veio ao mundo, qual é a sua missão, né? Qual é a sua finalidade. No entanto, hoje enfrenta um novo desafio: interagir com o mundo real e virtual. Esse é o desafio, gente. Diante da sua personalidade, diante daquilo que você é, existe um mundo virtual, mas você não pode deixar de se perder pelo aquilo que é real. Não adianta a gente passar horas nas redes sociais, até comunicando Jesus, postando frases bonitas, estudando frases de santos, enfim, não sei o que você ajudando as pessoas, mas se você não se conectar com a realidade também, se você não buscar olhar para as pessoas, tocar nas pessoas e procurar entender, sair um pouco do virtual e encarar sempre a realidade. A gente sempre fala isso, né? Nós precisamos viver a realidade da nossa história. Eu vejo assim, é uma via, né? Eu vejo assim que o processo precisa reverter, né? A gente faz o processo contrário, muitas vezes, de sair do virtual para trazer na nossa vida real. E eu vejo que é esse processo inverso. Levar o real para o virtual, né? E fazer essa experiência. Eu estava lendo hoje de manhã o Paulo, né? Paulo em Atos dos Apóstolos, quando ele chega em Atenas, ele encontra um ambiente mais ou menos o que é a rede social hoje, vamos dizer assim. E eu estava lendo, cara, eu falei assim, nossa, a gente acha que nós somos novidades. Gente, a humanidade, ela sempre vivenciou, claro, de formas diferentes, mas os mesmos desafios. Eu vejo assim, como que Paulo viveu isso? Né? A gente pega lá Paulo, quando ele chega em Atenas, né? Paulo se converte, né? Esse discípulo aí, apóstolo, ele se converte. E ele chega então, porque Atenas era aquela cidade cultural, da mitologia, da filosofia. E o que acontecia? Era aquele lugar onde nasciam então as ideias. As pessoas, elas eram obcecadas por novidades, né? Então tudo que era de novidade no mundo, né? Naquele ambiente, ali estavam os estudiosos, os críticos, a arte envolvia muito aquelas pessoas. E Paulo chega naquela determinada região de Atenas. E ele não foi para evangelizar, ele estava passando por lá. Ele só estava passando por lá. Só que é interessante que Paulo ele fica incomodado de ver a confusão naquele meio. Daí Paulo, vendo a confusão naquele meio, Paulo começa a entrar na confusão. Paulo ele vai para as praças e começa a discutir com aqueles homens o que eles pensavam ali. E é muito interessante que daí Paulo vai vendo que aquele povo busca uma verdade. E daí vendo que Paulo começa a pregar então Jesus Cristo ressuscitado, eles começam a ficar espantados. Opa, na nossa realidade nós não conhecemos isso que você está falando. E nesse meio isso é uma novidade. Vamos levar para o Areópago, onde ali estavam os críticos, ali estavam os artistas. Vamos levar ele para lá. Então Paulo é levado a esse lugar onde se discutia a novidade, onde se discutia a arte, onde se discutia a filosofia. E gente, quando eu estava lendo hoje de manhã e vi assim, Paulo sendo levado ao Areópago, que é esse ambiente de diversas opiniões, diversas ideias, eu falo assim, gente, é a rede social. Na verdade, de várias ideias, de pessoas que acreditavam em várias coisas, de várias verdades, e de repente chega Paulo falando, tudo que vocês estão procurando aqui, eu sei. Quem pode revelar está em Jesus Cristo. Esse Deus, essa identidade que nós falamos aqui direto nas nossas lives, essa identidade que você está procurando nas redes sociais, talvez você está nesse Areópago, buscando essa verdade nas redes sociais, diversas ideias. E talvez nós, através de uma live, através de uma missa, através de qualquer outra coisa, talvez nós precisamos estar ali, para que quando ele passar, ele encontre e fale, nossa, era isso. Era isso que meu coração buscava. Era isso que meu coração desejava. Né? Eu estava lendo e falei, nossa gente, olha Paulo, olha a ousadia de Paulo. Paulo já vivia o risco, né? E a gente muitas vezes não quer viver o risco, né? E eu acho assim, né, gente, as redes sociais estão aí. Nós usamos,
É por isso que você está nos assistindo, né? Porque nós temos aqui da comunidade, mas todos nós temos as nossas redes pessoais, né? Também. Temos aí YouTube. Aí aproveito para falar, né, gente? Se inscreva lá no nosso canal, nos ajude aí para que a gente consiga alcançar os 1000 inscritos. Difícil falar, né? Difícil, tem que falar devagar, senão a gente engasga, né? Enfim, a gente usa hoje as redes sociais. É boa, mas a gente precisa tomar muito cuidado para que ela te ajude, não para que você vire refém de uma rede social. A gente faz aí a experiência. Quanto tempo você perde com o seu dedo assim, ó? E às vezes, o que você tá fazendo? Nada, você tá assim, ó, vendo a vida dos outros. Eu não sei quem você segue no Instagram, quem você adiciona, né? Quem você tem aí no seu Facebook. Então, o que você está consumindo? O que você está olhando? O que você está discutindo? Porque tudo isso depois vai fazer mal, pode fazer mal para você. Gera uma consequência. Gera uma consequência. Aí a gente fala, né, da questão da ansiedade. A gente vai falar, seria um campo muito amplo para a gente estar discutindo em uma live. A gente vai fazer outras desse sentido. Mas assim, a gente precisa tomar muito cuidado para que a gente não se torne refém das nossas redes sociais. Se eu tiver várias curtidas numa foto, ótimo. Se eu não tiver, eu fico triste. Então aí, o que acontece? Eu vou ter que dar um jeito de colocar uma foto naquilo que as pessoas gostam. E talvez perdendo a minha essência, perdendo a minha personalidade, só para que eu possa ter vários likes. Então, existe aí todos esses desafios que a gente não pode se perder. Acho muito importante conseguir separar isso, né? Deixar a rede social ser a rede social e não transformar ela na nossa vida. O que me assustou um dia, eu até comentei com as meninas, foi ver de um determinado canal do YouTube que estava concorrendo a um desafio, assim, uma competição que precisava de votos. E aí eu percebi, assim, que as pessoas iam postando prints que tinham votado, assim, 2.000 vezes, 3.000 vezes. E eu conversei assim com elas. Muitas vezes a gente deposita todo o nosso tempo a determinado meio da rede social, determinado conteúdo, determinada pessoa, mas o que está vivendo alguém que passa parte do seu dia só fazendo isso? Vai dedicando tudo aquilo que você é a algo que não faz parte da sua realidade. E o nosso fundador fala para nós, né, a importância de nós conhecermos a nós mesmos, conhecermos quem nós somos, e não nos deixar ser moldados por tantas informações ou querer viver essa realidade que está muito longe da nossa. É preciso separar as realidades. Não tem problema observar, gostar, acompanhar, mas não deixar que isso se torne uma coisa só e confunda a nossa vida, né? Vai descaracterizando quem a gente é. E o pior, né, que assim, a gente sabe não só dos adolescentes, das crianças, dos jovens, mas da vida adulta também. Nossa. Existe muitas vezes uma confusão, existe muitas vezes um vazio, e a gente quer externar, e a gente quer buscar nas redes sociais. Então eu fico o dia inteiro vendo conteúdos para eu esquecer tal problema, eu fico o dia inteiro tentando ali postar para se distrair e destacar, né? Olhem para mim que eu estou sofrendo, ao invés de chegar e ter uma conversa com alguém. Eu acho que a gente até poderia depois fazer uma live sobre justamente esse vazio que nós temos na vida, que nós vamos preenchendo com as redes sociais. Dá uma live só desse assunto, sabe? Porque realmente há essa necessidade. Todo mundo tem uma porção disso, né? Todo mundo, gente. Todos não nós. adianta falar que eu sou da igreja, que eu não me importo. Gente, não vamos ser hipócritas aqui. Vamos nos ajudar. Vamos ser reais. Todos nós hoje somos envolvidos com as redes sociais. Nós falamos, mas nós vamos lá ver se alguém curtiu a nossa foto. Né? Vai ter naquela criança, será que vai curtir mais? Não tem jeito, cara. Você não posta uma foto pra ninguém ver. Vamos parar de ser hipócrita. Nós não postamos uma foto assim, eu vou postar só porque eu gostei desse momento, eu tô postando só. Não, você posta pra alguém ver. E a rede social é pra isso, senão nós não usávamos essa ferramenta nem para evangelizar. Nós estamos fazendo esse vídeo querendo que você assista. Querendo que você assista, claro. Depois nós vamos olhar e vamos ver quem estava. Porque senão a gente cai numa hipocrisia muito grande. E é assim que muitas vezes a igreja vive. Ela não mostra esse lado. Dá a impressão, muitas vezes, que a gente quer mostrar o lado da igreja, só os bonitinhos. Nós não vivemos isso.
Nós tiramos uma foto, claro, nós queremos colocar o melhor perfil. Ninguém posta uma foto. Ninguém falou se acordando, né? Limpando o nariz. Né? Eu faço um vídeo galinheiro lá, né? Fala de Jesus. É pra chamar a atenção também de alguma forma. Mas eu quero que uma pessoa veja. Fala assim, olha, Fiquei com hoje tá no galinheiro. fazer esse vídeo. Mas justamente por quê? Porque eu quero chamar a atenção de outra forma. Mas no intuito do quê? As pessoas precisam ver, né? E aí entra um pouquinho da porção que cada um de nós carregamos do pecado original, da nossa vaidade e das vaidades. E daí é assunto, eu acho que para outra live a gente consegue entrar, a questão da vaidade, a questão desse impulso. E de tentar canalizar tudo isso pra santidade. Nossa, aí você falou tudo que Carlos já trouxe. Que ele conseguiu fazer tudo isso. Embora nós, volto pro Evangelho, embora nós estejamos neste mundo, embora nós tenhamos essas tendências, essas fraquezas, mas existe alguém maior do que tudo isso e que nos fortalece, que foi a segunda leitura de domingo da missa, né? Tudo posso naquele que me dá força. Então, sim, eu posso alcançar a santidade enquanto jovem, eu posso alcançar a santidade enquanto mãe, enquanto pai, enquanto filho, enquanto esposo, namorado, noivo, eu posso alcançar essa santidade. Eu posso encontrar o meu lugar e estar tão dentro, né? Vou colocar assim, estar tão dentro de mim mesma que eu consigo usar as redes sociais sem deixar me perder. Independente, eu vou postar uma foto, independente se as pessoas vão curtir ou não, eu sei do meu valor enquanto filha de Deus. Sabe? Eu vou postar uma frase e não é porque as pessoas não curtiram que eu vou falar, agora eu não quero mais postar frases assim. Eu vou pegar frases de outras pessoas que dão mais curtidas do que essa para deixar de lado a fé que eu professo. Então a gente precisa buscar esse ser mesmo, de quem eu sou, para não se deixar influenciar a partir das curtidas que a gente tem, a partir daquilo que as pessoas gostam de nós. Porque senão a gente corre o risco de criar uma imagem, assim, as pessoas vão gostar de mim enquanto pessoa virtual, mas não enquanto pessoa real. Então, assim, não dá para ter essa distância do meu ser real com o meu ser virtual. Então, aquilo que você vê no meu Facebook, aquilo que você vê no meu Instagram, de fato é aquilo que eu acredito, de fato são os meus valores. Tendo vários likes ou não, é aquilo que eu sou. Amém. Eu só eu achei que você fosse ler alguma coisa. Eu só vou Eu queria também. encerrar a minha fala aqui, gente. A fala dele depois encerra da Karina, depois eu. Porque assim, consagro-vos pela verdade. A tua palavra é a verdade. Não tem outro caminho se não for a palavra de Deus. Gente, para manter aquilo que a Bruna falou, somente a palavra de Deus é capaz de nos nortear nessa confusão de tantas informações que nós vivemos nos dias de hoje. Mergulhe na palavra de Deus. Não sei se você tem o hábito de pegar a Bíblia, talvez você tenha mais facilidade com o celular. Mas coloque no seu celular, abre a palavra, leia, seja direcionado por essa palavra, porque a palavra é a verdade. De todo esse documento aqui, o Cristo Vive, a despedida do Papa sempre ecoa assim no meu pensamento. Quando fala do Cristo Vive, eu lembro da forma como ele se despede de nós aqui, e eu acho muito profundo, e assim como é para nós, é para você jovem. E acho que aqui especialmente para os mais jovenzinhos que estão aí nas escolas, que estão nas redes sociais mais atuantes, né? Que estão frequentemente e que são chamados a fazer a diferença. E o Papa ele diz assim, logo aqui no final, que o Espírito Santo os impulsione nessa corrida adiante. A igreja necessita do teu entusiasmo, suas intuições, sua fé. Fazem-nos falta. E quando chegarem aonde nós ainda não chegamos, tenham paciência de esperar por nós. É muito lindo. O Papa falou isso pra gente. Em lugares que hoje nós, mais jovens, conseguimos chegar com toda essa evolução.
e depositar, e temos a oportunidade de colocar a nossa fé. Ele diz, esperem por nós, justamente para que a gente não deixe ninguém para trás. Mas nós precisamos continuar caminhando para atingir essa santidade, essa maturidade da nossa fé. Então fica aí para vocês e para nós esse grande desafio, mas também essa grande oportunidade de nos tornarmos santos. Existe uma frase muito famosa do Carlo Acutis que diz assim: todos nascem originais, mas acabam morrendo como fotocópias. Então, ou seja, Deus nos cria com uma originalidade única. Nós já falamos isso em diversas lives. Deus nunca criou um ser humano igual ao outro. Deus nos criou únicos. E Deus olha para nós de forma única. E tem uma missão única para cada um de nós. Mas se a gente não encontrá-la, a gente vai querer ser aquilo que as redes sociais nos dizem. A gente vai querer ser aquilo que a moda fala. A gente vai querer ser aquilo que todo mundo é. E aí, quando a gente vai terminar a caminhada da nossa vida, quando a gente morrer, a gente não vai morrer de forma única. A gente vai morrer de acordo com aquilo que a maioria está sendo. Então, Carlo Acutis deixa para nós isso. Nós somos únicos. Então, que a gente busque essa exclusividade. Não de exclusividade de ter a vida voltada, que todo mundo tem que olhar para você, que você tem que ser, né? Que as pessoas têm que colocar aquele tapete vermelho e você passar e olhem para mim. Não é essa exclusividade. Mas eu digo assim, a exclusividade da sua vida, do dom da sua vida. Você é um dom de Deus. Então, oferte a sua vida como dom de Deus para os outros. Se tiver aí, eu não sei quem está conosco, né? Mas se tiver aí alguns alunos, alguém que nos acompanha dos jovens, olha o que o Papa fala para você, né? Use esse seu entusiasmo, porque o jovem é engraçado, né? Ele dá risada a hora que não é para dar, ele fala a hora que não é para ele falar, mas é uma alegria, que saudade que eu tô da sala de aula, né? É uma alegria que contagia. Então, use essa sua alegria, essa sua... Como é que ele fala que eles têm? Pensar rápido, essa agilidade, né? De pensar rápido, de dar respostas rápidas para o bem, para a sua originalidade, né? Não para o mal. Jesus se encerra com isso, né? Eu rezo para que vocês permaneçam no mundo, mas não sejam conduzidos pela ação do mal. Então, nós temos alguém que está intercedendo por nós, mas precisa encontrar no nosso coração um querer. Precisa querer usar dessa força maior para que a gente consiga ser cada vez mais aquilo que nós nascemos para ser. Pessoal, que Deus abençoe a cada um de vocês, que Deus possa dar sempre essa direção para que a influência das redes sociais aí não seja para você uma forma de desconfigurar a sua originalidade. Peça para que o Espírito Santo todos os dias direcione os seus caminhos, os seus pensamentos, o seu dedo, né? Porque quando você estiver lá clicando, para onde você vai, que com certeza Deus, Ele roga por cada um de nós. Que Deus abençoe, boa noite, fica com Deus, até a nossa próxima live. Sexta-feira, gente, nós teremos uma live especial, já vou anunciar, com a Dani, da comunidade Aliança e Misericórdia, tá? Então, fiquem conosco, não percam, porque vai ser uma partilha nossa, muito legal, de verdade. Da hora, fica com Deus. Deus abençoe.